Olá! Vamos começar um novo momento do Rememorar. Trouxe até uma luzinha para pedir uma grande visão para todo mundo nesse momento. Vamos falar de memória e escrita e daí construir várias novas ideias. Vamos começar? Sigam comigo. Memória e registros fazem parte do nosso cérebro o tempo todo. Tanto temos memória quanto registros que vão nos tomando conta, que vão cuidando do nosso dia a dia. Tanto que eu faço uma pergunta interessante para vocês. O que vem primeiro, então? Registros ou memórias? Memórias ou registros? Vou deixar essa pergunta com vocês para que possam pensar, porque eu acredito que um influencia muito o outro. E vejam bem como fica o nosso cérebro com a memória e como fica o nosso cérebro com os registros. Será que a gente consegue optar pela melhor resposta diante disso? Vamos pensar então como surgiu a escrita, que a partir dessa história, desse contexto do surgimento da escrita, podemos ir pensando nessa resposta para dar a pergunta feita. Pensem bem, a escrita nasce há muito tempo com os homens já colocando nas paredes das cavernas alguns desenhos, algumas imagens que falava do povo daquela época. Tanto que elas ficaram gravadas e nós temos vários sítios onde podemos ver a ideia da escrita. Mas as pessoas não registravam letras, registravam desenhos, figuras, faziam esses registros daquilo que acontecia com aquele povo naquela época. O tempo passando, a gente foi vendo que essa escrita foi ficando mais elaborada. Mas mesmo pensando em mais elaborada, ela ficou registrada ainda em desenhos como vocês podem ver aí, olha, de pássaros, né? Desenhos de olhos, desenhos de vários símbolos de homens e símbolos que eram significativos na época. O tempo vai passando e o homem consegue ver várias formas de registrar. Vejam bem essa figura. O homem registrando lá na pedra, nos pergaminhos, nos livros e hoje no computador. Podemos também no celular, né? Já sei que tem muitos de vocês que registram coisas no celular. Esse registro não para por aí. Ele vai ganhando formatos e a gente vai vendo que as pessoas conseguem registrar coisas já pensadas, coisas vividas e toda essa evolução. A gente percebe que em várias partes do mundo as pessoas conseguem registrar vários tipos de símbolos que são da natureza de um povo ou da natureza de um local. Tanto que podemos ver claramente que saímos lá daqueles registros mais simples ao nosso olhar, né? Aquela escrita 4.000 anos antes de Cristo, que haviam quase que só símbolos que não conseguimos registrar ainda nos nossos dias de hoje, né? Como faziam isso e por que faziam. Depois vemos aí, em 2000 antes de Cristo, ou seja, 2000 anos depois, surgem novos símbolos mais elaborados que conseguem ganhar mais significados, mas que já são próximos de nós. E só 2000 anos depois que surge realmente o alfabeto, que a gente já consegue ver uma escrita mais definida daquela que está perto de nós. E nos dias de hoje, e agora, né, pegando 2000 e falando de 2020, a gente observa uma coisa bem interessante. A gente começa a registrar também as emoções,
as nossas caras, né? As nossas caras de assustadas, nossas caras de choro, de felicidade. Conseguimos registrar já através de símbolos esses sentimentos. Ou seja, o homem tem vários tipos de símbolos hoje tomando conta dele. Símbolos que dizem o que é permitido, o que não é permitido, se a gente pode atravessar uma rua, se a gente não pode atravessar, onde nós podemos chegar, qual o caminho que nós devemos ou podemos pegar. O certo, gente, é que, olha, escrever é fundamental. A escrita nos acompanha. E volto a dizer, não estou falando só de escritas de palavras, de letras, mas de escritas que registram o que a gente precisa, o que a gente necessita. Então, todos podemos aumentar a nossa memória através dessa escrita. Olha que legal! A partir do momento que a gente registra desenhando numa folha, desenhando num lugar, num quadro, numa possibilidade até de canetas que temos aí para registrar em azulejo, em geladeira, podemos escrever de várias formas. Nós podemos aumentar a nossa memória com isso. E para que a gente possa, então, desenvolver bastante isso e pensar, porque quem fala sempre as mesmas coisas, né? E vai também ter as mesmas ideias. Nós precisamos de registrar coisas de forma diferente. Olhem bem esse quadro. Vejam como que é importante e como que a gente tem significados diferentes. A gente tem aí papagaios, né? Indo numa mesma direção e um outro saindo em outra direção. E o caminho que ele está percorrendo, a gente pode ver pelos pontinhos. Ou seja, nós temos desenhos, nós temos pontinhos, nós temos direcionamento e o próprio modelo do desenho que registra que a gente pode falar que é um papagaio. Ou um avião. Será que estavam pensando em avião ou papagaio? Conseguem ver como que a nossa memória fica, como ela guarda as ideias que ela vê? Isso então para você é um papagaio ou é um avião? Bem, isso nós podemos registrar desenhando. Registros nos ajudam a memorizar. Então precisamos de registrar. E eu trouxe para vocês alguns registros que eu gostaria de comentar sobre formas, sobre condições de registros e sobre coisas importantes de nós irmos registrando constantemente. Porque a nossa memória, se ela não conviver com alguns itens todos os dias, com algumas coisas, ela acaba esquecendo. Ela deixa de lado aquilo que ela não vê todos os dias. Ela vai deixando, né, o que estava lá dormindo e acaba que a gente não lembra. Exercitando então os registros. Vamos lembrar de algumas possibilidades. Olha só, aqui em cima vocês vão ver algumas imagens que nos inspiram e algumas perguntas que podemos responder fazendo imagens ou escrevendo. Então, se você precisa de guardar o nome de uma rua, você pode anotá-la bem grande, deixá-la num lugar, pode gravar o nome dela, ou pode desenhar algo que tenha naquela rua que seja marcante para você. Do mesmo jeito que para fazer compra, por exemplo, se você deseja comprar uma coisa importante, você pode fazer a sua listinha e marcar até a quantidade que você vai fazer ou que você precisa de comprar. Bem, os povos antigos contavam as coisas assim, com palitinhos, registrando por exemplo, quantos carneiros tinham, eles colocavam uma pedrinha e você pode registrar desenhando como você quiser. Não se esqueça disso. Como guardar também os seus compromissos da semana? Você pode ter lá uma prancheta, né, ou um papel com uma lista e você ir anotando ali a data e o teu compromisso.
Essa é outra maneira de registrar. Nós temos também alguns desenhos que nos ajudam, que nós podemos procurar em algum lugar as figuras e colar coisas. Fazer a nossa semana todinha ali e colocar lá coisas, figuras que nós queremos. Às vezes é difícil de desenhar um computador, então você pode colar um computador, ou colar uma foto de uma pessoa, ou colocar uma figura, um material que te lembre alguma coisa. Você também pode gravar alguns lugares que você precisa de ir, fazendo um mapa. Faça um mapinha, onde eu vou, de onde eu estou saindo, para onde eu vou, onde eu quero chegar, escrever o nome, né, dos lugares que eu tenho que ir. Então, eu tenho que sair de casa e até o ponto do ônibus, parar numa rua X ou numa praça e dali fazer compra e comprar alguma coisa e até colocar o nome ou o telefone de alguém que você precisa de ligar nesse caminho. Faça seu mapa. Faça também, para guardar o nome das pessoas, um lugar especial. Por exemplo, aqui eu coloquei família e coloquei vários quadrinhos, né? Olha aí, vou até colocar o ponteirinho aqui para te mostrar, bem chamando a atenção. Olha lá, aqui você tem vários quadrinhos e você pode colocar o nome das pessoas da sua família, ou você pode mudar aqui e pode colocar o nome dos vizinhos, os nomes dos amigos, ter realmente um registro com o nome das pessoas que você não quer esquecer. Você também pode ter álbuns de fotografia, gente, para recordar pessoas, acontecimentos e lugares. Tem gente que está em casa com essa pandemia e não pega um álbum para ver. Procure um álbum, veja os lugares, às vezes até vendo o álbum de outras pessoas ou de alguém que deixou na sua casa para você ver, você pode recordar lugares, as pessoas, que situação, que festa. Revele as fotos, tirem as fotos. Estando em casa, brinque com a parte de tirar fotos, é tão gostoso. E álbum de fotografia é sempre uma ótima coisa para a memória. Não deixem de vê-los. Também pode anotar algo que você não quer esquecer. Por exemplo, eu vi algumas coisas que eu tinha que cuidar de animais e logo provoquei de desenhar os animais porque eu queria registrar aquilo que eu não poderia esquecer. E você pode fazer isso. O que você tem que fazer? É uma sacola que você tem que levar para alguém? É uma toalha que você tem que entregar? É um bordado que você quer fazer? É os amigos que estão te esperando para jogar buraco? Que dia? Anote. Põe aí a anotação. Ponha uma anotação também no lugar especial das contas, o que você tem que pagar. Faça uma listinha do que você tem que pagar e vai anotando aos poucos o que você tem que comprar. Por exemplo, acabou meu fubá hoje, eu vou lá e escrevo fubá. Eu posso escrever, acabou o óleo, eu escrevo lá na minha listinha. E no dia de fazer compra vai ficar muito mais fácil. Você vai conseguir render muito mais. Bem, outra forma de gravar, que eu acho bem bacana, que as pessoas se preocupem em escrever certinho, né? E não precisa de ficar tão ligado e escrever tudo certinho. Escreva do jeito que vier. E escreva, por exemplo, as coisas boas que aconteceram com você. Pode colocar no papel e colocar num pote. Guarde essas coisas com você. Todas as coisas boas. No dia que você pegar para ler, vai ser legal. O que tiver errado, você vai rir. O que tiver certo, vai ficar super legal. Então, você pode guardar, escrever as coisas boas que acontecem. Tem outra coisa também que a gente deve registrar. Por exemplo, idas ao médico, quais as datas, ou algum material que você precisa de comprar, ou alguma coisa que você precisa de juntar ou fazer em casa. Olha lá um pregador e ao invés de colocar os números aí, olha, você pode colocar as palavras ou os desenhos. E no finalzinho aqui, a gente está vendo uma coisa bem bacana, que é
uns pregadores de roupa que você pode colocar onde você quiser, onde você tiver um lugarzinho para colar e colocar seus bilhetinhos lá. Anote o que você precisa e ponha lá. Não esqueça de colocar os telefones e os amigos que você quer ligar para eles. E para quem você já ligou, vai marcando lá um tracinho para quem você ligou, faça a listinha e vai riscando, ou pendura lá no teu pregador o nome das pessoas que você já falou com elas. Isso é bem legal, assim a gente não esquece de ninguém e pode ligar e conversar com as pessoas sendo sempre inovador, buscando coisas novas. Bem, gente, a nossa memória, ela é construída através desses vários registros. Olha aí, o celular a gente pode usar para registrar, computador, telefone, ideias, pessoas, cartas. Não, tem gente que não escreve mais carta. Não é proibido escrever carta. Escreva carta. Escreva também uma carta para você mesmo, falando das coisas boas que aconteceram na sua vida. E isso vai te ajudar a lembrar. Leia, escreva para o mês que vem, guarde lá e no mês seguinte pegue para ler. É muito legal isso na memória da gente. E agora vou deixar aí para vocês os exercícios que vão nos ajudar a colocar tudo isso que nós ouvimos em prática. Primeiro, olha aí, escreva 15 nomes de vestuários. No princípio fica mais fácil, depois dificulta, mas é bom você ir lembrando de todos. Escreva também 15 nomes masculinos que tenham a letra A. Não precisa de começar com a letra A só, pode ser no meio e pode ser no princípio. Por exemplo, Alex no princípio, Alexandre tem no meio e no princípio. Então você pode lembrar nomes masculinos. E no finalzinho, escreva 20 palavras que comecem com me. M-E. Me. Veja se você consegue. E eu vou mandar para vocês a resposta logo, logo. Fiquem atentos. Esse exercício vai ajudar a fortalecer mais ainda a sua memória. Manda ver. Espero que vocês tenham gostado do nosso material de hoje e podem mandar ideias. Vou mandar as respostas para vocês na segunda-feira e tudo estará aí. E quero ver se vocês lembram de uma coisa. Que cor que era a luzinha que estava aqui? Não é a mesma mais. Te falo também.